A Segunda Guerra Mundial foi o maior e mais sangrento conflito da história humana. Entre 1939 e 1945, mais de 70 milhões de pessoas perderam a vida. Soldados caíram nos campos de batalha, mas a verdadeira tragédia aconteceu longe das trincheiras. Cidades destruídas, famílias inteiras despedaçadas, inocentes aniquilados. O mundo mergulhou em uma escuridão tão profunda que até hoje ainda sentimos suas sombras. Esta não é apenas a história de uma guerra, é a história do lado mais sombrio da humanidade. O nascimento do pesadelo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas. Humilhada, endividada, perdida em crises econômicas, a população buscava desesperadamente uma saída. Foi nesse vazio que surgiu Adolf Hitler, prometendo glória, unidade e vingança contra aqueles considerados inimigos da nação. O nazismo não foi apenas um movimento político, foi uma máquina de manipulação em massa. Propaganda, discursos inflamados, símbolos e bandeiras que transformavam multidões em seguidores cegos. Milhões se deixaram seduzir pela promessa de grandeza. Mas essa promessa tinha um preço: a destruição de todos os que não se encaixavam em sua visão de mundo. O mundo em guerra. Em setembro de 1939, a invasão da Polônia marcou o início do conflito. Tanques atravessaram fronteiras, aviões lançaram bombas sobre cidades indefesas e, em poucas semanas, a guerra já consumia a Europa. Londres, Paris, Varsóvia, nenhuma cidade estava a salvo. O terror vinha do céu, em forma de aviões que despejavam fogo e destruição. Famílias inteiras corriam para abrigos subterrâneos, rezando para sobreviver até o amanhecer. O som das sirenes antiaéreas se tornou parte da vida diária. O medo de que cada noite pudesse ser a última se espalhou por todos os cantos. A guerra não estava apenas nos campos de batalha. Ela havia invadido o cotidiano de milhões de civis. Os campos da morte. Enquanto bombas caíam sobre as cidades, em silêncio, outro horror acontecia. O regime nazista transformou a perseguição em política de Estado. Judeus, ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores políticos, todos eram considerados indesejáveis. Arrancados de suas casas, transportados em trens superlotados, sem comida, sem água, sem destino conhecido. Ao chegarem aos campos de concentração, a seleção era rápida e brutal. Quem fosse considerado inútil para o trabalho era enviado diretamente às câmaras de gás. Crianças pequenas, idosos e doentes morriam em silêncio, sem sequer entender o motivo. Os que sobreviviam eram condenados a trabalhos forçados, fome, doenças e torturas. Os barracões eram abarrotados, o frio congelava ossos e a dignidade humana era apagada dia após dia. Cada mala, cada par de sapatos, cada brinquedo abandonado que hoje vemos em museus pertenceu a alguém, a um pai, a uma mãe, a uma criança que acreditava que talvez sobrevivesse. Esses objetos se tornaram os últimos testemunhos de milhões de vozes que foram caladas. O inferno da guerra. Nos campos de batalha, o cenário não era menos terrível. Soldados passavam semanas nas trincheiras, cercados por lama, frio e cadáveres de companheiros. Cada explosão era um lembrete de que a vida podia acabar em segundos. Muitos enlouqueceram antes mesmo de cair em combate. A guerra não destruía apenas corpos, destruía mentes.
Atrás de cada soldado havia um filho, um irmão, um pai que jamais retornaria para casa. O sofrimento não escolhia lados. Do Pacífico à Europa, da África ao Oriente Médio, milhões foram consumidos por uma máquina de destruição que parecia não ter fim. A queda do eixo. Enquanto o mundo ardia em chamas, os aliados se reuniam para um contra-ataque decisivo. Em 6 de junho de 1944, o dia D marcou o início do fim. Nas semanas seguintes, as forças aliadas avançaram pela Europa ocupada, libertando cidades, resgatando sobreviventes e empurrando o exército nazista de volta para Berlim. O Terceiro Reich desmoronava. Em abril de 1945, com a capital cercada e sem saída, Adolf Hitler tirou a própria vida em seu bunker. Pouco depois, a Alemanha se rendeu. A guerra na Europa havia terminado, mas o mundo ainda estava longe da paz. O fim e o horror nuclear. Mas o pior ainda estava por vir. Em agosto de 1945, o mundo conheceu o poder absoluto da destruição. Sobre Hiroshima e Nagasaki, o homem lançou a arma mais devastadora já criada, a bomba atômica. Em segundos, cidades inteiras desapareceram. Crianças, mulheres, idosos, todos reduzidos a cinzas. As sombras das vítimas ficaram gravadas nas paredes, como lembranças macabras do instante da explosão. A guerra finalmente chegava ao fim, mas o preço foi inimaginável. A humanidade havia atravessado uma linha que jamais poderia ser desfeita. Reflexão final. A Segunda Guerra Mundial foi mais do que batalhas e estratégias militares. Foi um mergulho na escuridão da alma humana. Foi a prova de que o homem é capaz de grandeza, mas também de crueldade inimaginável. A memória dessa tragédia precisa permanecer viva, não apenas nos livros de história, mas em nossos corações, para que nunca mais repitamos os mesmos erros, para que as vozes silenciadas não tenham desaparecido em vão. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas suas sombras ainda caminham entre nós. Se inscreve e deixa o like. Compartilhe com seus amigos. É rápido para você, mas faz toda a diferença para o canal.